Capítulo 6. Se dois de vós concordarem. Se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 18, versículo 19. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Versículo 20. É proverbial, na unidade há força. Melhor é serem 2 do que 1, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também, se 2 dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 ao 12. Diz-se em Deuteronômio capítulo 32, versículo 30, e em Josué capítulo 23, versículo 10, que um só homem perseguirá 1000, mas 2 farão fugir 10.000. Foi de propósito que o Senhor designou ainda outros 70, e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Lucas capítulo 10, versículo 1. Deus o Pai tinha sem dúvida o mesmo propósito em mente, quando pelo Espírito Santo disse: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Atos capítulo 13, versículo 2. Observamos que foi Pedro e João que foram vistos pelo coxo em Atos capítulo 3, e pela virtude da sua fé, pela fé dos 2 juntos, foi feita a obra no corpo do coxo. Chamamos a atenção a estas coisas para enfatizar que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito pelo Pai que está nos céus. Provamos pessoalmente que isso é verdade. Em vários casos onde as vítimas de doenças não conseguiam alcançar a fé para si mesma. É a nossa experiência em tais casos, quando 2 concordam, não apenas em palavras, mas em espírito, quanto às coisas que falta, o enfermo sara. Isso, todavia, não é de forma alguma necessário quando a pessoa ainda tem as faculdades mentais para ouvir a palavra de Deus para si mesma. Ela pode então pôr em atividade a sua própria fé que liberta. Pode ter a sua própria fé, que é sempre a melhor. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Obedecer à palavra é ter sua própria fé. Milhares de pessoas testificam ter recebido a cura somente aceitando a palavra de Deus enquanto lhes pregamos estas verdades. Aqui estão alguns exemplos. Certo homem ficou absorto com a mensagem enquanto pregávamos e quando se levantou descobriu que fora curado da hérnia de que sofria. Outra pessoa, uma senhora, descobriu que fora curada de artrite e que desapareceram as varizes das veias. Certa cega recebeu a vista onde estava, sentada no banco. E milhares de outras pessoas têm sido curadas de toda espécie de doença, enquanto ouviam e criam na palavra de Deus. Será a tua experiência que, em qualquer ocasião que ouvires a palavra e a aceitares, terá a tua própria fé, a fé que te libertará. Isso é sempre melhor do que fiares na fé do evangelista. Há, contudo, casos em que a pessoa não pode raciocinar, ou que está tão doente que não pode compreender estas verdades, nem mesmo escutar. É em tais casos que 2 de vós podem concordar com grande poder em oração. Então a promessa é muito positiva. Isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Não devemos nos louvar a Deus por sua grande promessa e por seu cuidado de nossa saúde física, tanto como de carta à saúde espiritual. O amado João uniu essas 2 bênçãos na sua carta ao seu amigo Gaio, dizendo: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. 3 João capítulo 2. João que se reclinara sobre o peito de Jesus, ou 3 João 2. João que se reclinara sobre o peito de Jesus sabia o que era a vontade de Deus. Nenhum de nós jamais duvidou que Deus quer salvar e regenerar todo pecador, até mesmo o mais vil e o mais desprezado. Igualmente, é definitivamente a vontade de Deus curar todos os enfermos e doentes, até mesmo os mais desanimados, se o sofredor olhar para ele e crer na sua palavra. Palavra de verdade. É a vontade de Deus curar todos. Como alguém pode duvidar do amor e compaixão de Deus para com seus filhos, eu não compreendo, visto que ele apresenta razão após razão, provando que podemos ser curados.
Tenha em conta que vai receber tua cura. Tens o direito bíblico de ter boa saúde e de ser forte. Alguém pode perguntar, ora, então como poderia alguém jamais morrer? Segundo a Bíblia, a resposta é fácil. De fato, isso é a boa parte. Houve a prescrição de Deus para a morte de seus filhos. Tira a respiração, morrem e volta para o seu pó. Salmo, capítulo 104, versículo 29. Isto quer dizer que devemos morrer de câncer ou de qualquer outra doença ou enfermidade? O Filho de Deus é redimido da maldição da lei. Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Uma parte da qual é a doença. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 58 ao 61. A norma bíblica para a morte de um filho de Deus é: na velhice virás à sepultura, como se recolhe o feixe de trigo a seu tempo. Jó capítulo 5, versículo 26. Foi assim que Abraão, Isaque, Jacó, Moisés e muitos outros partiram.